Estamos hoje com Rui Rocha. Rui é um português de Viana do Castelo, é geógrafo e, nas horas vagas, por prazer e profissionalmente, também genealogista. Colabora com o nosso escritório há vários anos, eu não sei contar e nem vou contar, porque isso é desagradável ficar contando anos assim, quando o tempo passa muito rápido. Foi convidado hoje para discutir questões interessantes sobre os portugueses no Brasil. Rui, será muito bem-vindo. Muito obrigado. E eu queria que você falasse inicialmente quando que houve as ondas migratórias de Portugal para o Brasil e de onde vinham esses portugueses. Qual é a origem dos portugueses que foram para o Brasil? Ok. As vagas de imigração de Portugal para o Brasil sempre foi algo constante, praticamente desde o descobrimento do Brasil, com algum destaque para a época do ouro, mas o grande boom foi no final do século XIX e início do século XX. Seria 1890, talvez, adiante. Sim, até 1920, 20 e poucos. Depois vem o crash de 1929 e a imigração volta a estagnar. Mas durante esse período partiram de cerca de 360 mil pessoas de Portugal para o Brasil. A maioria delas desde a metade norte de Portugal, ou seja, Trás-os-Montes, Minho, Beira Alta, Beira Litoral, etc. Alguns de Lisboa e da Madeira, mas maioritariamente desses lugares. Os seus destinos no Brasil iam para vários sítios, Maranhão, o Rio Grande do Sul, do Norte, Pará, Paraná, mas o grande destaque é o eixo Rio de Janeiro-São Paulo. Isso é muito curioso, porque realmente os portugueses foram para todos os lugares do Brasil. No Pará, a história dos portugueses é incrível. No Maranhão, com a exploração da borracha é muito grande. São Luís do Maranhão é a cidade mais portuguesa do Brasil. Eles fundaram Santa Catarina, Porto Alegre, açorianos fundaram cidades várias, lá onde predominavam italianos e alemães, mas os portugueses fundaram várias cidades. O português realmente não se limitou à praia, ele entrou realmente, se aprofundou no Brasil e foi de norte a sul. Claro. É como se fossem as capitanias. Eles foram ocupando o que tinha para ocupar e vários deles muito bem sucedidos. Agora, realmente teve essa imigração antes do crash da Bolsa de Nova York e mais tarde teve uma posterior, que inclusive foi em decorrência da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Sim, mais ou menos a partir dos anos 50 volta a haver uma vaga de imigração. Por um lado, o governo brasileiro volta a abrir a imigração, porque eu tinha mais ou menos fechado. Havia algumas exceções, e até para portugueses. Por exemplo, em 1938 sai uma lei no Brasil para restringir a imigração, abrindo uma exceção para os nacionais portugueses e para mais uma ou duas nacionalidades. Mas a partir dos anos 50, devido ao crescimento económico do Brasil, voltam a abrir as portas. E os portugueses que viviam numa ditadura, viviam com fome, estavam às portas de uma guerra colonial, e uma boa parte dos imigrantes portugueses, não em tão grande número como no início do século, vão para o Brasil. Uns vão para a França, outros para outros países europeus, mas uma boa parte volta a ir para o Brasil. É importante a gente lembrar que Portugal, na época, era um país de analfabetos. Correto. Pescadores. Sim, sim. Pessoas que trabalhavam com a terra. Correto. Quais eram as profissões mais comuns na época? Eu quero que você comece pela profissão de jornaleiro, porque as pessoas pegam certidões antigas e falam assim, jornaleiro? Meu avô trabalhava num jornal. Sim, esse é um mito. Trabalhava no jornal ou distribuía jornais. Não tinha tanto glamour e era até uma profissão bastante ingrata. Um jornaleiro era uma pessoa que trabalhava no campo e trabalhava à jorna. O que é que significava? Trabalhava por dia, no fundo era como um autónomo, sendo que quando trabalhava recebia dinheiro, quando não havia colheitas, quando não trabalhava não recebia nada e daí não havia apoios sociais, não havia nada e o caminho era quase sempre a fome, a miséria ou a imigração. É isso que o Rui falou, colheitas. O jornaleiro, ele trabalhava por jornadas, por jornas, para colher a azeitona, ou a uva,
ou o que quer que seja, não importa o que quer que Sim, seja. sim, dependia da região de Portugal. Por exemplo, no Minho é o trigo, na zona do Douro é o vinho, mais para sul são as oliveiras, etc. Dependia da região. E depois, ainda relacionado com a agricultura, há outro fator. No final do século XIX, ou na segunda metade do século XIX, aparece a lei dos morgadios. Isso significa Lei dos morgadios. morgadios. O que é que significa? Antes dessa lei aparecer, o filho mais velho herdava tudo Ah, e sim. ficava com todo o campo. Essa lei era um pouco injusta e acabou. Então o que aconteceu? As famílias e os irmãos começavam a dividir os campos. Então a agricultura já não era tão produtiva, porque é mais difícil produzir num campo pequeno. Ou seja, dividiam entre filhos, esses filhos morriam, voltavam a dividir entre os netos e tínhamos já porções de terra minúsculas. A isso vem a própria mecanização da agricultura, em que a mão de obra deixa de fazer tanta falta. Isto estamos a falar finais do século XIX. E por um lado, no Brasil, acaba a escravatura. Então abre-se uma nova porta para os portugueses que, entretanto, ficaram sem trabalho, e os que tinham trabalho tinham um trabalho precário e miserável. E é muito importante reparar o seguinte: os portugueses que iam para o Brasil, analfabetos, na década de 70 parece que o índice de analfabetismo no Portugal era de 70%. Pode ser. Sim, sim, Era era uma muito coisa elevado. muito elevada. Não era comum estudar. O grande orgulho de um pai português é ter um filho doutor. Até hoje é. Minha filha é doutora, meu filho é doutor. Sendo que hoje muito mais vale ter um curso técnico do que ter um diploma que se guarda na gaveta e às vezes a pessoa vai trabalhar Sim. num supermercado ou no troca de nada. comércio e não usa aquilo para absolutamente nada. A educação formal hoje, a superior, não é que é pouco valorizada, continua muito valorizada, mas tem pouca aplicabilidade. Hoje em dia, uma pessoa que trabalha com reparações, ar-condicionado, geladeiras, se tem visão, cria uns serviços que podem ficar grandes, ganha muito mais dinheiro que um médico, um engenheiro, um advogado ou o que quer que seja. Salários de advogados em Portugal é uma coisa muito complicada. Enfermeiros ganham muito mal e vários outros ganham muito mal. O médico tem muito renome em Portugal, mas nem todos ganham bem. São salários que não podem ser considerados maus, mas também não são muito bons. Agora eu queria que você comentasse também quais são as profissões que os portugueses tinham aqui, moleiros, agricultores, pescadores, e como é que eles adaptavam isso no Brasil, que lá eles foram obrigados a fazer algo completamente diferente. Alguns iam para o campo. Correto. Mas a maioria não. Sim, havia muitos que ficavam pelas cidades, especialmente os também que já viviam cá em cidades, ou seja, já tinham alguma experiência de empregados comerciais ou trabalhar em repartições, etc. E abriam os próprios negócios no Brasil. Daí as padarias, por exemplo. E acontecia muito que alguns iam, muito jovens, para lá, com 11, 12, 13 anos, iam se encontrar com algum familiar que já lá estivesse, um tio, um padrinho, etc., um vizinho. Como é que eles iam para o Brasil? Como é que eles eram convidados? Fala isso para a gente. Sim, a maioria das pessoas eram convidadas através de uma carta de chamada. Carta de chamada. Como é que Sim. essa carta era emitida? Essa carta, geralmente, era emitida, ia primeiro, isto, nos casos tradicionais, ia primeiro o marido para o Brasil, deixava cá a mulher e os filhos, e depois enviava uma carta à mulher ou a outro familiar, dando instruções claras como vir, desde coisas legais, o passaporte, até, olha, anda com a dona Rosa e com o marido, que eles também vêm, anda com eles. E quase sempre essas cartas também tinham muito teor pessoal, de troca de afetos, esse tipo de coisas. Também instruções a nível financeiro familiar. Olha, ver como é que ficam como é que estão os campos, como é que temos as contas, os que as tinham, obviamente. E essa carta também era válida para quando chegassem ao Brasil terem alguma autoridade para entrar no Brasil e, de certa forma, provar que não iam ser vagabundos, que tinham alguém à espera e que teriam meios de subsistência no território brasileiro.
Eu sou de Belo Horizonte, uma cidade que não tem muitos portugueses. O consulado tinha, algum tempo atrás, 5.000 pessoas, é muito pouco. Mas as histórias que eu conheço de várias famílias conhecidas que vinham pela carta convite, não só em relação a Portugal e Itália também. Na Itália aconteceu a mesma coisa com a minha família italiana. O meu bisavô italiano trouxe vários primos, irmãos, etc. E em Portugal era a mesma coisa. Na minha família, a primeira a ir para o Brasil foi a minha bisavó, que depois trouxe, 7 anos depois, a filha com o marido. A minha bisavó foi com meu pai não veio com o pai e com a mãe, ele ficou 7 anos, dos 5 aos 12 sem ver o pai e a mãe. Mais tarde veio a filha, mãe do meu pai, com seus demais filhos, que eram 6, eu acho, já nascidos na época, ou 5, que um deles faleceu. E assim era, a família, ela vinha aos poucos, geralmente o homem primeiro. No caso da minha família, foi minha bisavó, foi completamente diferente. E o homem se estabelecendo, ele convidava a esposa com os filhos, tendo mais segurança, mais estrutura para vir para o Brasil. Em alguns casos, o marido vinha para Portugal e evaporava. O que acontecia, Rui? Vinha para Portugal, ia para o Brasil e deixava de dar notícias. Aliás, quem vive na região onde eu vivo, no Minho, toda a gente já ouviu uma história, já não da nossa geração, obviamente, mas de uma avó, de uma tia-avó, cujo marido foi para o Brasil e deixou de dar notícias. Foi para o Brasil e sumiu. Sim, ficando a mulher solteira para sempre e muitas vezes jovens, com 24, 25 anos, ainda com perfeita idade para refazer a vida, mas não o faziam pela própria pressão da sociedade. A Igreja Católica. Por outro lado, também como genealogista, deparo muitas vezes com a história também ao contrário, das pessoas procuram a certidão do seu avô ou do bisavô, encontram e depois dizem, olha, eu acho que o meu avô foi casado aí em Portugal e eu eventualmente terei aí primos ou o meu pai terá meios irmãos, ou seja, há a história também ao contrário. Eu acho que tudo pode acontecer numa época muito incerta, porque, inclusive, para sair de Portugal e ir para o Brasil, era uma jornada complicada. Sim. Navios com primeira, segunda e terceira classe, mas ninguém ia de primeira e segunda, geralmente ia na terceira classe. Claro. Com uma condição insalubre. Sim. Primeira viagem demorava muito tempo, 15, 18, 20 dias, depende do vapor. E além disso, apesar das pessoas que iam para o Brasil eram pessoas geralmente pobres, muito pobres, a viagem não era muito barata. Por norma, uma pessoa em Trás-os-Montes ou no Minho tinha que trabalhar cerca de 1 ano na lavoura, na agricultura, para conseguir juntar dinheiro para a viagem de uma pessoa. E depois, tal como agora, havia também os esquemas, havia pessoas que faziam falsas promessas, que vendiam falsos bilhetes, muitos eram enganados por agências de viagens, vamos chamar-lhe assim, ou que chegavam ao Brasil depois também não tinham nada à espera, não tinham o tal trabalho prometido, não tinham... E tinham pago algo no início para que isso fosse viabilizado. É o golpe tradicional que até hoje se usa. Sim, não é exclusivo dessa época. Isso é muito triste. Mas o fato é que vários portugueses foram ao Brasil, se estabeleceram e no Brasil, nem sempre, quase nunca, exerciam o ofício que tinham em Portugal. Poucos eram pescadores, poucos eram agricultores, viraram donos de comércios pequenos, mercearias, padarias. Vários eram artesãos. É curioso, eu em Belo Horizonte, pesquisando sobre os portugueses da cidade, descobri obras de artes incríveis, como a porta da igreja de Lourdes, que é a igreja mais famosa de Belo Horizonte, foi talhada por um português. O grupo escolar Dom Pedro II, que tem 2 leões muito bonitos na entrada, foram esculpidos por um português, e várias outras obras que ninguém sabe quem fez foram de responsabilidade de portugueses. O português é um povo genial, muito criativo, muito talentoso, mas é o pior povo no mundo para fazer marketing pessoal. É o pior. Portugal descobriu quase o mundo inteiro. Ficou com pouco só. Sim. E deixou o resto para trás, infelizmente. Não... Este é um resultado que encontrei na web. Nós estamos entrevistando Rui Rocha e meu celular resolveu participar também.
com o resultado que ela encontrou na web. Mas, Rui, então, isso é um fato, os portugueses eram muito fracos de marketing, eles não se divulgavam, eles eram muito tímidos, às vezes não muito bem colocados na sociedade para poder se manifestar. Isso demorou muito tempo para que os portugueses tivessem condições de se pronunciar na sociedade brasileira, mas isso aconteceu. Vários portugueses foram muito bem sucedidos. Tem casos no Brasil incrível, e eu queria agora citar alguns portugueses que são conhecidos no Brasil. Sim, um desses casos, por exemplo, é o caso do empresário Abílio Diniz. Não, o Abílio Diniz era filho de imigrantes portugueses, mas há outro empresário que era o António Alberto Saraiva. Ele nasceu em Portugal, foi muito criança para o Brasil com os pais e pronto, e hoje é um dos grandes ícones da economia brasileira, do mundo empresarial brasileiro. E é um dos casos que eu queria destacar, o dele, o do Abílio Diniz também, que eram pessoas muito pobres, especialmente os pais, e também o apresentador Augusto Liberato. O Abílio Diniz, no Brasil, era responsável pelo Pão de Açúcar. Correto. Que por um tempo se chamou Jumbo Pão de Açúcar, que foi uma união das empresas brasileiras e portuguesas. Ele fez um acordo com Portugal. O Pão de Açúcar brasileiro e o Jumbo português. O Jumbo ainda existe no Brasil. O Pão de Açúcar, se eu não me engano, foi adquirido pelo Carrefour, que hoje é um grupo francês, que eu me esqueci o nome agora. Começa com C também, mas não me lembro de forma alguma. E realmente o pai do Abílio Diniz, que já faleceu, é português, começa com V o nome dele, me esqueci também. O Abílio Diniz tem quase 90 anos hoje. Sim, já é um senhor. Apesar de não parecer, mas tem quase 90 anos. Não é Virgílio, não é Vitório, esqueci completamente o nome dele agora. Mas Augusto Liberato, o Gugu, que acabou de falecer há pouco tempo em Orlando, também filho de portugueses. Sim, o pai dele era de Mirandela, em Trás-os-Montes. O típico caso também, que emigrou nos anos 50 e pronto, e não vivia muito bem no Brasil. O Augusto e os irmãos trabalhavam e o Augusto acabou por se ingrar na televisão. Enviou cartas ao Silvio Santos e acabou por ser contratado. Ele enviava cartas, dava sugestões para programas. Correto. E elas eram tão interessantes que ele falou, chama esse rapaz aqui. Chegou um menino de 14 anos de idade e assim ele entrou no SBT na época. Outra pessoa interessante é o Galinho do Quintino, o Zico. Sim. Zico, jogador. O Zico tinha dois... dos mais famosos jogadores do Brasil até hoje. Correto. O Zico tinha... Ambos os avós eram portugueses, um de Tondela e outro de Oliveira de Azeméis. E, aliás, o pai dele ainda torcia pelo Sporting aqui em Portugal. E como esses há outros, a Fafá de Belém, a Daniela Mercury, o Bebeto, Roberto Carlos, todos eles têm, de uma maneira ou outra, têm uma ascendência portuguesa relativamente próxima. Roberto Carlos era neto de português também. Correto. Outro grande brasileiro é o jurista Ives Gandra Martins, que é um grande jurista, constitucionalista, que eu quase tive a felicidade de tratar do processo dele, mas infelizmente não aconteceu. Parece que Fernanda Montenegro também tinha ascendência portuguesa, tem ascendência portuguesa. Lília Cabral também. Lília Cabral, etc. Vamos falar agora um pouco de nomes. Vamos. Explicar um pouquinho dos nomes, porque o Rui fez uma série falando sobre nomes que foi bastante interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Patronímicos. Sim. Quando mais fala de nomes, fala de sobrenomes ou apelidos aqui em Portugal. E os apelidos em Portugal... Vamos explicar isso que muita gente não sabe. Ok. No Brasil nós temos um nome de família, um nome de batismo, que o meu é Maurício, também chamado de nome próprio ou de nome cristão. Cristão que é de batismo. Correto. Depois temos o apelido. Esse apelido, no Brasil, apelido é outra coisa. Apelido é chamar de Zezé ou José. Isso, chamar de Zezé, aqui é chamado de alcunha, uma expressão que não se usa mais no Brasil. Okay. Mas então, o nome de família é apelido.
Quando alguém pergunta Sim. apelido, não fala que é cheirosinho, Sim, fofinho, sim. não. Isso é só para namorada. Então é realmente o nome de família. Sim, pronto, então vamos chamar sobrenomes para não gerar nenhuma confusão. E os sobrenomes portugueses dividem-se em cinco categorias. Temos primeiro os patronímicos, ou seja, todos os nomes que são parecidos com o nome próprio e acabam em ES, Rodrigues, Gonçalves, Fernandes. E o que é que se acontecia? Isso eram nomes medievais, ou seja, o filho do Fernando ia se chamar Fernandes, mas imagino que o filho do Fernandes chamava-se Gonçalo Fernandes. O filho dele já ia ser Gonçalves, até que a determinada altura parou e ficou só o último nome. Ou seja, Fernandes pelas gerações seguintes. Depois, dentro dessa classe, há outros que não são tão óbvios e que são muito medievais. Por exemplo, Soares, que era filho de Soeiro, Mendes, que era filho de Mendo, ou seja, que são nomes que já não se usam, mas que o Dias, que era filho de Diogo. Pronto, esses nomes alguns já não se usam tanto, Diogo sim, mas ainda que os nomes próprios tenham ficado nos tempos medievais, os apelidos chegaram até hoje e em princípio continuarão. Os nomes de cidades também. Sim, essa era a segunda categoria. Esses são os apelidos toponímicos. Alguns são muito claros, são nomes de cidades, Guimarães, Braga, Viana, Évora. Vale a pena citar alguns nomes. Guimarães, Melo, Costa, Rocha. Eu sou Nogueira. Existem 6 terras chamadas Nogueira em Portugal. Certo, mas era aí que eu ia chegar. Nem todos os apelidos toponímicos são de nomes de lugares ou de terras. Vamos imaginar que vivemos numa aldeia de 100 habitantes e há ali uma Nogueira e aquela família vive ao pé da Nogueira. Há ali o Maurício da Nogueira. São os da Nogueira. A certa altura, quando o padre já começa a escrever, ou quando surgem os registros paroquiais, aquele apelido / alcunha já começa a entrar, ou seja, a pessoa já está conhecida pelos Nogueira, que fica, e aí surgem o Nogueira, Pereira, a maioria dos apelidos ligados a árvores, à agricultura, Silva, que era floresta, etc, etc. Ribeiro, e depois havia nomes de lugares de aldeias, Melo, Costa, Rocha, alguns do que o Mário citou, Azevedo é um nome muito comum de lugares de aldeia. E pronto, a pessoa morava naquele sítio, a família morava naquele sítio e acabavam por ficar conhecidos por aquilo. Depois, há outra terceira categoria de apelidos, que são os apelidos ligados os sobrenomes, perdão, às profissões. Como na Alemanha. Pronto, Os alemães usam muito o Schumacher. Sim, Inglaterra também. Smith. Kaufmann, Sim. comerciante, Schumacher, sapateiro e assim vai. Claro. Inglaterra também, Smith é o nome mais comum naquele país e significa ferreiro. Blacksmith. Sim, aqui utiliza-se não tanto como um toponímico ou um patronímico, mas sim monteiro, cutileiro, carpinteiro, etc. Mas também não só o nome da própria profissão em si, mas também os artefactos que usavam na profissão. Machado, correia, prego, etc, etc. A quarta categoria vem sim de apelidos de alcunhas. Definiam uma... Que são os mais tristes. Nem todas. Algumas, pronto, eram comuns de uma sociedade pequena, que só eles saberiam o que é que significava. No fundo era uma espécie de private joke. Mas outros tinham a ver com a característica da pessoa. Alguns eram pejorativos, outros não. Muitas eram pejorativas. Sim. Cabecinha, cão. Sim. O sujeito chamar cão é muito complicado. Rui Cão, pensa Sim. bem. Senhor Cão. Sim, Não é brincadeira. Camelo. Cabecinha, cão, camelo ainda vai. Mas tem um nome, bacalhau, não sei o quê. Mas o sujeito chama feio. Sim, sim. Mas também é o oposto. Rui feio. Mas também há bonito, há lindo, magro, também há gordo, amado, também é um... Esse é um bullying oficializado na certidão de nascimento. Sim. E depois, a última categoria são os apelidos religiosos. Trindades, santos, nascimento, etc, etc. Jesus, anjos, Sim, minha sim. avó era Jesus, Maria de Jesus. Sim. Santos. Curiosamente, Santos era também um nome próprio. Havia pessoas que tinham como nome de batismo Santos. Eu conheço um, Sim. de Coimbra. E muitas vezes estes apelidos, no tempo dos cristãos novos, eram utilizados pelos cristãos novos, de certa forma a tentarem dissimular a sua condição, integrarem-se melhor na sociedade. Mas atenção, não quero que pensem que toda a gente tem este tipo de... tem um apelido religioso, era automaticamente cristão novo, porque não é o caso.
Muita gente hoje, o Rui estava comentando, que não consegue obter nacionalidade por ser filho ou neto de português e começa a se aventurar pela via sefardita. Correto. Quando alguém me pergunta se ela tem direito à nacionalidade, eu vejo que não é filho nem neto, eu falo que ela não tem direito. É claro que ela pode residir em Portugal por 5 anos e obter nacionalidade e pode eventualmente ter uma ascendência sefardita que vai ser reconhecida através de uma declaração da comunidade israelita de Lisboa ou do Porto, que venha a ser aceita no processo de nacionalidade. Mas eu não considero essas vias, porque isso é muito remoto. E eu falar com a pessoa que ela tem essa possibilidade, ela vai querer investir nisso, vai gastar tempo, vai gastar dinheiro e pode se frustrar. Eu prefiro me omitir. Se a pessoa tiver algum indício através de alguma história familiar ou de alguma suspeita que seja, eu acho que ela deve pesquisar. Mas eu, como profissional, prefiro nunca despertar esse interesse que pode não condizer com a realidade e não gerar custos adicionais para a pessoa. Claro. Mas em relação à origem de nomes, etc., tem muitos casos interessantes, muita coisa curiosa. Eu tenho, e inclusive, voltando um pouco mais atrás, eu tenho um tio bisavô que praticamente fundou uma cidade. Pelo menos ele foi um dos primeiros moradores, foi o primeiro morador que teve um carro, o carro dele estragou, ele foi lá e resolveu o problema, virou mecânico, a partir daquele momento virou mecânico, e ele, que devia se chamar Souza, como a família da minha bisavó, irmã dele, ele mudou o nome, que eu não vou citar aqui agora. Vários descendentes dele, todos carregam esse nome, vários, mais de 20, foram meus clientes, me deram muito trabalho, foi um nome gerado do nada, ele abandonou o Souza, adotou um outro nome que não tem relação nenhuma com a nossa família, e toda essa 200, 300 descendentes hoje, todos com esse nome. Grande parte meus clientes, grande parte tendo dado um bocado de trabalho para fundamentar um nome que surgiu do nada. Isso acontecia muito também, muita gente mudava o nome. Eu tenho um caso curioso, que é da família de um amigo que até pouco tempo atrás vivia em Portugal, que você acabou de falar que o filho mais velho herdava os bens da família. E o filho mais velho também, geralmente, a ele era dado o nome de um rei. Sim. Então, se você é meu primo, e você é o primeiro da sua casa, você chama Manuel, eu sou o primeiro da minha casa, eu também sou Manuel. Você é Pires, só que a família é Pires, eu também sou Pires. Seu nome é Manuel Pires, o meu nome é Manuel Pires. Isso é uma confusão muito grande. No mundo passado, logo ele ia ter uma alcunha, um apelido, e eu ia ter outra. E tudo se resolvia por ali. Alguém ia falar que eu era cabeçudo, ou que ele tinha um nariz grande, qualquer coisa, não importa. Mas a alcunha se sobrepunha ao nome, a forma como ele era tratado se sobrepunha ao nome. Só que mais tarde, indo para o Brasil, tendo que regularizar, tendo que ter papéis, isso mudou muito. Eu conheço um caso de 2 Manuel Loureiro, um virou Manuel Pinto e outro virou Manuel Pato. Simplesmente para diferenciar. Essa questão de isso que me conta é esse meu grande amigo, que morava aqui em Cascais até pouco tempo atrás, conta rindo, que realmente é um caso muito curioso. E existem inúmeros casos muito interessantes de nomes que foram criados, adulterados e que às vezes nunca existiram. Já tive clientes que falavam, eu sou da família tal, minha família tem 400 anos. Quando a gente ia realmente pesquisar, a família não era tão antiga, porque os pais não eram casados, a família recebeu o nome da mãe e não do pai, por pressão da Igreja Católica, não permitia que o filho de pais não casados recebesse o nome do pai, e mais tarde esse nome surgia de forma totalmente irregular, isso virava uma confusão, e algumas pessoas, quando eu era obrigada a revelar esse fato, ficavam muito chateadas comigo. Sim, como genealogista também já me aconteceu mais do que uma vez. A pessoa ia para o Brasil, sabia quem era o pai, ainda que os pais não fossem casados e, consequentemente, no seu centro de nascimento só consta o nome da mãe, e aparecia pai cógnito, ou então filho natural, mas a pessoas... É bom explicar isso. Filho natural. Filho natural é nascido fora do casamento. Antigamente se usava o termo bastardo. Hoje em dia isso não se usa mais de forma alguma. Isso é uma coisa ofensiva. Mas o filho fora
de um casamento é chamado de natural. O filho que nasceu na constância de um matrimônio é chamado de ilegítimo. Correto. Embora alguns padres também escrevessem ilegítimo, no caso também nesse caso, era um pouco pesado. Pronto, e nesse documento constava apenas o nome da mãe. Claro, a criança, de certa forma, sabia quem era o pai, crescia, ia para o Brasil e no Brasil tinha uma nova oportunidade, no fundo, de refazer a sua reputação. Então, eu sou filho de A e de B. O meu pai era este, a minha mãe era aquela. E os seus descendentes acreditavam naquilo e era verdade, de certa forma. Mas, oficialmente, na documentação portuguesa do século XIX, não era assim. Nada. E as pessoas, às vezes, é como diz o Maurício, ficam chateadas, ou não, esse não é o documento do meu pai, ou do meu avô, porque o meu avô não era um filho bastardo. Pronto, mas é mesmo este, eu posso garantir que é, mas as pessoas realmente ficam bastante chateadas porque não gostam de... E não assumem como se fosse uma vergonha. Com o passado nebuloso. Claro. Ninguém gosta de ser confrontado com o passado nebuloso de antepassados que supostamente nunca fizeram nada errado na vida. Exatamente. Quem morreu não faz nada errado. Já passei alguns apertos assim. Conversamos com o Rui Rocha. Rui, muito obrigado, obrigado pela visita. O Rui veio de Viana de Castelo só para nos visitar, para nos dar essa entrevista, para enriquecer um pouco o nosso assunto sobre nacionalidade portuguesa e cultura portuguesa. Muitíssimo obrigado, Rui. Obrigado. Eu sou Maurício Gonçalves e esse é o canal Cidadania Portuguesa.